Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da Copa do Brasil porque o São Paulo vence bem o Atlético Paranaense, mas toma um golzinho meio que inesperado. Vamos falar desse jogo lá no Morumbis? Já o Flamengo é surpreendido pelo Atlético Mineiro. Que vitória do Galo, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, vamos começar com a vitória do São Paulo, que recebeu o Atlético Paranaense, uma diferença muito grande entre as duas equipes, até falando de momento, né? O Furacão, que disputou títulos nos últimos anos, mas caiu para a Série B, acaba perdendo orçamento, o time um pouco mais limitado, tá lá o Odair Hellmann, né? Tentando fazer um trabalho, o time é 11º colocado da Série B e o próprio Odair, durante a semana, falou que o foco está na Série B, ou seja, tirou um pouco da responsabilidade do jogo, né? Mesmo assim, tem alguns jogadores bem conhecidos lá, né? O próprio meia Giuliano, ex-Corinthians, ex-Inter e Grêmio e tudo mais. Tem jogadores como o Stephen Mendonça, ou Speed Mendonça, também está lá no Atlético Paranaense. O Léo, zagueiro, né? Ex-Vasco, ex-próprio São Paulo. O goleiro Santos, que chegou aí para o Flamengo, depois passou pelo Fortaleza, voltou para o Atlético Paranaense. Enfim, mesmo assim, uma equipe com algumas limitações. Eu gosto muito do Zapelli, que acabou entrando no segundo tempo, né? O camisa 10 do Atlético. O Patrick, como é que fala? Como é que é o nome do personagem que ele imita, né? Oh, meu Deus, me fugiu do super-herói lá. Enfim, o Pantera? Pode ser? Enfim, o Patrick, ex-São Paulo, ex-Inter, passou por várias equipes, acho que chegou a passar pelo Vasco também, está no Atlético Paranaense. Mas o São Paulo, com algumas novidades, né? O Crespo deu uma preservadinha no time por questão de desgaste e tal, deixou o Luciano para entrar no segundo tempo, começou com o Jandrei no gol, a linha de 3 zagueiros ainda com Alan Franco, Arboleda e Sabino, aí o Cédric na direita, o Wendel na esquerda, o Wendel machucou, acabou entrando o Enzo Dias depois, o Mike, menino Mike também acabou entrando na vaga do Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho, o Ferreirinha e o André Silva no ataque. Depois ele foi fazendo as suas mexidas, né? O próprio Alisson entrou, o Bobadilha e tal. Tá dando uma revezada aí o técnico Hernan Crespo. O jogo que parecia tranquilo, aparentemente, né? O São Paulo construiu, teve uma cabeçada do Allan Kardec, que é outro jogador mais conhecido aí, né? Ex-São Paulo, ex-Palmeiras, ex-Vasco da Gama, que deu uma cabeçada no comecinho do jogo. Depois o São Paulo criou as suas possibilidades, as suas oportunidades, e aí num trabalho de bola muito interessante, o Pablo Maia fez um belíssimo gol, recebendo de frente, assim, ele dá uma chapa em curva, a bola no canto direito do Santos, indefensável. O Pablo Maia, que teve uma lesão, foi pai recentemente, né? Comemorou absurdamente, menino de Cotia, fazendo 1-0 para o São Paulo. E cada gol em Copa do Brasil é muito valorizado, né, cara? Porque é mata-mata, então você sabe que aquele gol tem uma importância gigantesca, né, nesse cômputo de 2 jogos. E aí no segundo tempo, já tinha aparecido no primeiro, tá? Mas aí no segundo tempo, o meia Rodriguinho, ele se destaca ainda mais. Eu sou muito fã desse jogador. Acho ele muito bom de bola. Ele é meio franzininho e tal, mas ele é leve, ele flutua de um jeito, sabe? Ele tem boa finalização, boa técnica. E ele, cara, ele faz uma jogada espetacular pelo lado direito, né? Espetacular. Ele passa no meio de 2 jogadores, vai à linha de fundo, cruza para trás e aí o Ferreirinha chega para chapar e fazer o segundo gol do São Paulo. 2-0 encaminhava a classificação, até pela diferença das equipes, mesmo que o jogo seja em Curitiba, o jogo da volta. Mas aí o Viveiros acaba fazendo um gol que devolve a esperança para o Atlético Paranaense, até por jogar em casa, e tendo uma diferença de um gol para levar para pênaltis, né? Ainda tem que fazer 2 para classificar direto. De qualquer maneira, foi um gol assim que talvez o São Paulo não esperasse tanto sofrer, porque o 2-0 estava muito mais tranquilo, né? Ok, sem problema, a vitória eu acho que era o mais importante e o São Paulo agora vai decidir lá na casa do Furacão, e o Furacão vai tentar uma surpresa aí, né? Quem sabe eliminar o São Paulo, avançar, tá na Série B, mas a Copa do Brasil rende grana, rende prestígio, chegando numas quartas aí, sabe-se lá o que pode acontecer, tá em aberto, isso é inegável. Assim como está em aberto a decisão entre Flamengo e Atlético Mineiro. Eu imaginava que
que o Flamengo, até pelo momento que vive, e o Galo também pelo momento que vive, né? Super instável, com salários atrasados, problemas no extracampo, sabe, inclusive com alguns jogadores, né? Tendo divergência sobre essa relação dos salários atrasados, de botar o clube na justiça, aquela coisa toda. Eu imaginava que o Flamengo pudesse ter uma vitória até tranquila diante do Galo, até porque se enfrentaram no final de semana e o Flamengo também venceu. Não foi um jogo tão simples, tão fácil, mas venceu por 1-0. Bem, nesse jogo, jogo de Copa, né? Um jogo diferente. E o Atlético Mineiro, ele foi muito estratégico, foi muito interessante, foi muito inteligente. Ele esperou o Flamengo nos primeiros minutos. Parecia uma tônica de que o Flamengo iria atacar o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que são zagueiros armadores, né? Estavam cruzando a linha divisória do gramado, esperando o encaixe de marcação, na verdade um desencaixe, né? Um jogador mais livre para poder construir. E o Galo todo encaixado. Homem a homem, marcação, recuado, esperando o Flamengo. Mas isso mesmo nos primeiros minutos, quando o Galo resolve esperar o Flamengo, o Galo foi rápido nas transições, né? Especialmente com o Hulk, né? E o Rony, que é um jogador que ataca o espaço. Então o Galo foi muito inteligente nesse aspecto. Aos pouquinhos, o Galo começou a marcar a saída de bola, a começar a gostar do jogo também, a tentar agredir o Rossi, a criar algumas oportunidades, sabe? E aí, cara, o Galo teve um jogo defensivo espetacular, porque para você jogar contra um Flamengo não pode ser diferente. Então, assim, realmente o Atlético Mineiro teve na figura do Lianco e do Júnior Alonso grandes destaques, grandes destaques. O Alan Franco jogou muita bola, assim como o Igor Gomes também. Então, assim, foi um time que é muito coeso, o Atlético Mineiro. Fez um jogaço, um jogaço. E o Flamengo teve muitas dificuldades de poder girar essa bola com mais rapidez, de poder criar mais oportunidades. O Pedro até recebeu algumas bolas, mas ela chegava mais mascada, ele não conseguia dominar ela com liberdade, estava sempre muito bem marcado, saiu da área para tentar construir, a bola não chegava tão facilmente assim para o Pedro definir. Então, teve um lance no primeiro tempo que foi o Everton Araújo acertando um chute de canhota, que a bola bate no travessão. De resto, o Flamengo não conseguiu chegar com mais profusão. E o Atlético estava no seu jogo confortável. Aí vem o segundo tempo e que bobeada. Que bobeada da defesa do Flamengo. Mas assim, uma entregada daquelas. Uma bola atravessada. O Rossi já sai mal, né? Sai apertado. E o Léo Pereira vai atravessar uma bola para o Léo Ortiz. O Coelho, que é muito bom jogador, antecipa e faz o gol do Atlético Mineiro. O Coelho deu um trabalho para a defesa do Flamengo. E aí, nessa reta final de jogo, o Flamengo deu aquele all-in, né? Jogo de Copa, buscou o gol incessantemente e o Felipe Luiz promoveu as suas estreias, né? Que loucura esse elenco do Flamengo, né? Entra o Emerson Royal, o Samuel Lino e o Saúl, o meia espanhol, que foi contratado junto ao Atlético de Madrid. O Samuel também, que é base do Flamengo brasileiro, né? Vai para Portugal e depois estava no Atlético de Madrid, chegou a ser emprestado para o Valência, eu acho. Volta e tem 25 anos só. Que jogador interessante. Que jogador interessante, aquele jogador rabisca, assim, sabe? Pelo lado esquerdo do campo. Faz até um gol de empate no cruzamento do Emerson Royal, mas ele está levemente impedido. No último minuto de jogo, no último instante do jogo praticamente, o que daria uma tranquilidade maior para o Flamengo. E ele vinha buscando esse gol e entrou muito bem o Samuel Lino. Uma blitz rubro-negra nos minutos finais e a defesa do Galo foi fantástica, cirúrgica, espetacular. 1-0, vitóriazaça do Galo no Rio de Janeiro sobre o Flamengo. Claro que nada está decidido, porque a gente conhece esse Flamengo, né? Tem qualidade, tem poderio, tem estratégia, tem treinador, e a diferença é um gol. Então, independentemente de onde eles vão jogar, e no caso agora é na casa do Galo, o Flamengo pode muito bem fazer o resultado também. Então o Galo vai precisar ser igualmente estratégico para garantir um empate, vencer o jogo de novo, sei lá, segurar esse Flamengo e poder conquistar a classificação. Algo inesperado. Não que o Galo não tenha time para isso, não tenha capacidade, mas o momento das duas equipes não indicava. E o futebol, ele proporciona essas coisas. O que vocês acharam dos jogos aí? Vitória do São Paulo, vitória do Galo? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!